Bom dia a todos do canal AUP Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje são os estágios da morte e as suas implicações para a enfermagem. Você conhecer os vários estágios da morte, assim você consegue realizar a assistência de enfermagem com cada estágio, porque de acordo com esses estágios, a assistência de enfermagem ela vai se modificando. Então, tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem tem que ter esse conhecimento. Assim, eles vão identificando na prática e realizando a assistência de enfermagem. É descrever as mudanças ocorridas nas necessidades fisiológicas do organismo quando a morte é iminente. Também nós vamos identificar as atividades de enfermagem e o objetivo a assistência ao doente terminal. De morte. A morte ocorre quando os órgãos vitais do organismo não são mais capazes de cumprir sua função com o objetivo de manter nossas necessidades de oxigenação, nutrição, hidratação, manutenção da temperatura corporal e excreção. Então, quando todos esses fatores estão falhando, assim não consegue manter a vida. Então, a falha desses órgãos vitais para a manutenção da vida ajuda na definição sobre morte. Assim, nós vamos abordar agora, depois dessas definições, quais são esses estágios da morte. Então, nós temos que abordar para nós compreendermos cada estágio e, de acordo com cada estágio, a assistência de enfermagem é realizada com o que vai acontecendo. Então, essa diferenciação na realidade, numa prática, quando a gente realiza essa assistência, tem que ter uma sensibilidade muito grande para poder identificar, e assim a enfermagem consegue identificar e consegue realizar uma assistência efetiva. Vamos assim abordar o primeiro estágio. O primeiro estágio que o paciente expressa é a negação. É a fase em que a pessoa não acredita. É a reação comum ao primeiro contato com a realidade. Pode durar até a morte ou o indivíduo pode evoluir para o estágio seguinte. Os pacientes podem fazer planos para o futuro, discutir os exames e diagnósticos ou negar também os sintomas. O paciente pode usar a negação apenas em presença dos familiares, justamente com a intenção de poupá-los. Pode ser honesto também em relação à seriedade da doença apenas com o enfermeiro. Ou seja, ele pode de repente falar para os familiares que está tudo bem. Mas quando o enfermeiro chega perto, ou a enfermeira, ou o técnico auxiliar, ele pode expressar o que a doença está lhe afetando. Ele pode utilizar também frases como não consigo. São frases comuns de negação. Diante desses fatos, qual a atitude da enfermagem diante desses fatos? Primeira coisa, tente não contradizer o paciente diretamente. Descubra o que lhe foi dito e também descubra o que foi dito para os familiares. Mantenha sempre um canal de comunicação aberto com o paciente. Tente não evitá-lo também. Se o paciente começar a falar em termos realísticos sobre a doença, ouça-o com bastante atenção. Reafirme ao paciente que tudo acabará bem. No segundo estágio, o paciente vai expressar raiva. Então, os pacientes podem sentir raiva de Deus,
raiva dos médicos, raiva do enfermeiro ou da enfermeira, raiva dos familiares ou parentes ou de si próprio. Geralmente ele pode ter uma reação e expressar a seguinte fala: por que eu? O paciente pode prioritariamente regredir para a negação. Então, diante dessa situação, qual a atitude da enfermagem? Tente não levar as agressões ou críticas dos pacientes para o lado pessoal. O paciente tem raiva de estar morrendo, não de você como uma pessoa ou como enfermeiro ou enfermeira. Tente manter sempre o contato com ele e não evitá-lo. No estágio, o paciente vai expressar o que? Negociação. Os pacientes convencem-se de que vão morrer, mas tentam negociar mais tempo de vida. A negociação é geralmente feita com Deus, normalmente é feita em particular e não é discutida com ninguém. Geralmente esse cliente ele começa a expressar verbalmente algumas frases como sim, mas eu. Diante dessa situação, qual a atitude de enfermagem? Qual assistência de enfermagem é realizada nesse momento? A enfermeira ou o enfermeiro não devem prometer mais tempo de vida, não importa o quanto o paciente o deseje. Se o indivíduo contar suas negociações para o enfermeiro ou para a enfermeira, deve ouvi-lo sem julgá-lo e sem lhe dar também qualquer tipo de garantia. No quarto estágio, o paciente vai expressar depressão. Ele pode utilizar frases como sim, eu. Reconhece e aceita a proximidade da morte. Os pacientes geralmente se afastam e lamentam a perda das pessoas queridas e da sua própria vida. Qual a atitude da enfermagem diante desta situação? Tenta animar o paciente com comentários a respeito dos bons momentos vividos ou das coisas boas no meio ambiente é geralmente contraproducente, ou seja, não é muito produtivo. Deixe-o com a sua tristeza aí nesse momento. A pessoa que está morrendo está para perder tudo o que amou e o que é mais importante para ele ou para ela. Tente estar sempre presente nesse momento, caso o paciente queira conversar ou chorar. O enfermeiro ou a enfermeira ou o técnico vão estar presentes. É a melhor atitude da enfermagem, então não tente lembrar de coisas boas, tentando amenizar. Deixe o paciente com a sua própria tristeza e tente estar sempre presente. Vamos para o quinto estágio. O paciente ou cliente ele vai expressar a aceitação. Geralmente ele tem reações e expressa algumas frases. Uma delas é sim, eu, mas tudo bem. Geralmente utiliza esse tipo de frase, descrita como nem feliz e também nem muito triste, mas separada também das emoções. Geralmente deseja ter alguém ao seu lado que muito ama e manter aquele contato físico. Qual a atitude de enfermagem nesse momento? Geralmente, a atitude de enfermagem é manter o conforto do paciente, estar sempre próximo, tocando na mão e estar ali prontamente para ajudar, não só o cliente que está no quinto estágio, mas também ajudar os familiares e a família. A assistência de enfermagem, junto a esse ambiente, ele envolve nesse momento também a assistência de enfermagem direta à família. A conclusão do nosso conteúdo é bem relevante. Nós observamos que em cada estágio existe um tipo de assistência de enfermagem. O enfermeiro, o técnico, o auxiliar
tem que identificar cada fase desses estágios aí e assim aplicar a assistência de enfermagem que nós expressamos aqui para vocês. Então não é fácil, porque os acontecimentos que vão estar presentes, eles acontecem simultaneamente. Então a sua percepção aguçada é de grande importância, a sua experiência também, para você identificar esse momento e assim você aplicar a assistência de enfermagem. Tá certo? Então, em cada estágio, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem vai ter um tipo de atitude. Então, ficamos por aqui com esse conteúdo. Eu agradeço a todos por assistir o nosso vídeo e participar também aqui no nosso canal. Nós pedimos aqui para vocês, depois de expor esse conteúdo, um favorzinho: inscreva-se no nosso canal. Basta você apertar aqui o botãozinho aqui de baixo, o botãozinho vermelho, dê uma curtida e compartilhe também nosso conteúdo. Assim você vai estar incentivando o nosso canal a crescer cada vez mais.